Olá, pessoal! Eu sou a professora Alana e nós vamos dar continuidade a alguns conteúdos relacionados ao meio ambiente. Nós vamos discutir agora um pouquinho sobre um assunto que é muito importante agora no momento em que estamos vivendo, que é em relação ao desmatamento. O que é o desmatamento? Primeiramente, o desmatamento ou desflorestamento refere-se à eliminação total ou parcial de qualquer tipo de cobertura vegetal. Então, é a eliminação de plantas ou árvores. Atualmente, essa questão é considerado um dos maiores problemas ambientais em que estamos enfrentando. Então, o desmatamento é um dos mais graves problemas ambientais da atualidade, pois além de devastar as florestas e os recursos naturais, compromete o equilíbrio do planeta em seus diversos elementos, incluindo os ecossistemas, afetando gravemente também a economia e a sociedade. Então, você pegar e desmatar uma área, você pode pensar que não vai causar nenhum dano. Não. O que isso vai causar? Se pensar, estão colocando igual, estão queimando a Amazônia. Isso não vai causar nada, tem que queimar mesmo. A gente precisa ganhar mais dinheiro. A economia do país tem que crescer. Só que igual a gente falou no vídeo anterior, de desenvolvimento sustentável. Tem outras maneiras da economia crescer sem eu ter que agredir o meio ambiente. Eu não preciso ter que destruir uma parte para desenvolver economicamente. Então, eu posso achar uma maneira de explorar esses meus recursos naturais sem ter que, desmatar uma área, sem ter que derrubar as árvores. A gente pode utilizar de uma maneira consciente essas minhas plantas que existem lá na área. Porque, às vezes, eu posso ir recolhendo. Porque, às vezes, nessa área que eu desmatei, pode existir espécies raras. Pode existir espécies que ainda não se tem registros. Pode existir espécies que, às vezes, pode ser utilizadas como base para estudos para desenvolvimento de algum remédio. Igual, agora a gente passando por essa crise desse novo coronavírus, não se tem conhecimento ainda de um tratamento, estão em estudos e às vezes falta de alguma planta, de algum recurso natural que tem em uma área que você não conhece, que pode ser utilizado lá na frente. Então também você incentivar estudos nessas áreas, dentro dessas áreas que são áreas de conservações naturais, é muito importante também. Então, se vai ser desmatado uma área que não é feito nenhum estudo dentro dela, igual na Amazônia, ela é uma área muito extensa. Então, não se tem o conhecimento de toda essa área, não é feito um estudo em toda essa área. Vocês imaginam se eles conhecem todas as espécies de todo aquele território?
Não se tem conhecimento de tudo que tem lá dentro. Então, a gente tem que ter consciência de tudo isso. E quais são as principais causas do desmatamento? A exploração dos recursos naturais acontece desde os primórdios da humanidade. Contudo, na medida em que a sociedade desenvolveu-se, essa exploração intensificou-se, colocando em risco o equilíbrio do planeta e comprometendo o suprimento das gerações futuras. Isso, hoje a gente pegar aqui no Brasil, é um dos poucos países que ainda existe uma reserva natural. Muitos países não têm nada de reserva natural, eles estão tentando recuperar. E a gente tem que tentar preservar o que a gente tem, para não pensar lá na frente, vamos fazer a recuperação. Porque lá, se a gente pensar lá atrás, as cidades foram crescendo. Eles pensavam na industrialização, então não havia preocupação com o meio ambiente. E hoje nós sentimos os impactos que tudo isso causou. Se a gente pegar igual lá na Europa, em muitos lugares nem existe florestas. Porque é lá que se deu início a todas as civilizações. E eles sentem os impactos disso. Lá tem cidades que eles têm que usar máscaras direto. Isso não é agora com essa doença, com o coronavírus, que eles têm que usar máscara. Eles já tinham que usar por causa da quantidade da poluição. E isso nós aqui não. Nós não temos que utilizar isso por causa da poluição, porque nós temos árvores aqui. Nossa cidade pega aqui mesmo, aqui em Maringá. Olha a quantidade de árvores que tem aqui dentro do município. E isso causa efeito na nossa vida. Se você pega uma cidade que não tem nenhuma árvore, tem muita diferença no seu dia a dia. Então, a gente tem que pensar no futuro. O nosso país, ele tem sim que pensar na preservação das suas reservas naturais. Aí, com o passar do tempo também, uma das principais causas do desmatamento foi a expansão da agropecuária. Com isso, a abertura de áreas para agricultura, pastoreio ou áreas rurais à espera de valorização financeira. Se fazer uma abertura para a área rural pensando no futuro. Também para atividades mineradoras, que são áreas que são devastadas para a instalação de equipamentos, e atividades de exploração de ouro, prata, bauxita ou alumínio, ferro, zinco, entre outros. Isso lá hoje, lá na Amazônia é muito comum ter lugar, principalmente áreas ilegais voltadas a atividades mineradoras, e também intensa e cada vez maior exploração dos recursos naturais devido à procura por matérias-primas, também atividades mineradoras, e o crescente aumento da urbanização e aumento das queimadas acidentais ou intencionais. Isso também, com o passar do tempo, o aumento das cidades levou o desmatamento das áreas de preservação também. Hoje a gente, aqui na nossa região, quase não tem. Geralmente é mais em áreas rurais, que aí tem que ter uma área de preservação ou perto de rios. Mas aqui é muito difícil você encontrar. Se você pegar
aqui na nossa região. A área da Mata Atlântica, não temos mais quase nada. No Brasil mesmo é mais a região ali da floresta amazônica, que tem um pedaço maior de área preservada ainda. E quais são as consequências e impactos desse desmatamento? Essas consequências, elas são enormes. E a primeira afetada é a biodiversidade local, pois uma vez em que há destruição das florestas, perde-se o habitat natural de muitas espécies, contribuindo para a morte de muitos animais e até mesmo a extinção dos tipos endêmicos, que são aquelas espécies que são encontradas apenas naquela região, trazendo problemas para a cadeia alimentar e para os ecossistemas locais. Essa perda pode impactar até as atividades econômicas, como a caça e a pesca. E o desmatamento gera consequências negativas também sobre a água e os solos, como as florestas são responsáveis pela regulação de cerca de 57% das águas doces superficiais do mundo. Elas contribuem fornecendo umidade para o ambiente, ou seja, a retirada delas implica na alteração do equilíbrio climático de muitas regiões. Isso sem falar na intensificação do efeito estufa. Então, as árvores, elas são de extrema importância, não só para a nossa vida como ser humano, como para a vida dos animais também. Isso se eu faço desmatamento de uma área. Eu vou atrapalhar toda a cadeia alimentar. Então, às vezes, eu faço desmatamento, começa a vir animais, algum tipo de animais para a cidade, porque às vezes eu acabei com um certo tipo de animal que servia de alimento para outro animal, então ele começa a procurar alimento em outro local. É quando às vezes começa, um exemplo, de onças começar a vir para a cidade, ou cobras também vir para a cidade. Não é o local dela, não é o local natural dela. Então, é porque houve algum desequilíbrio na natureza. Isso é tudo causado por ação do homem. E entre diversos outros impactos que é causado também. E também, gente, isso porque as árvores, elas também servem como filtros para o nosso pulmão. Elas que filtram todo o ar em que respiramos, então a gente tem que valorizar elas. E no próximo vídeo a gente vai ver também a importância delas em relação da proteção das nascentes também. Então, até o próximo vídeo, gente. Bons estudos para vocês e até mais.